Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E nós estamos refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés, das suas gloriosas verdades a respeito do nosso Deus e também do seu Cristo, que se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje nós vamos falar sobre o pátio ou o átrio do tabernáculo. E nós encontramos então aquilo que está mencionado a respeito dele em Êxodo, capítulo 27, versículos de 9 a 19, mas eu vou ler apenas o versículo 9. Durante a nossa semana, nós estaremos então estudando a respeito de cada elemento didático do átrio do tabernáculo ou do pátio do tabernáculo, né, que é o espaço externo. Versículo 9 diz assim: faça também o átrio do tabernáculo do lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Números capítulo 2, versículo 2 também menciona a respeito do pátio ou do átrio do tabernáculo. E nos diz assim: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo de sua bandeira, ao redor e defronte do tabernáculo. Nós temos então um dos objetivos do livro de Êxodo, que é descrever como Deus livrou Israel da servidão, da idolatria no Egito, conduzindo eles então a um lugar de destaque na condição, como nós vimos ontem, de um povo exclusivamente seu, num relacionamento então de aliança teocrática. Teocrático quer dizer Deus no centro, né, do governo, o poder de Deus, é Deus governando. Então, este seria um governo teocrático, onde Deus governar. Três grandes acontecimentos definem, então, o objetivo do livro de Êxodo, e um deles, como nós vimos ontem, foi a construção do tabernáculo. Hoje nós vamos então refletir sobre o pátio do tabernáculo, que é o espaço externo. Cada detalhe nele descrito pode nos ensinar a respeito do nosso Deus e do seu Cristo. O pátio era o único, né, meio de entrada. As 12 tribos de Israel faziam então um acampamento ao redor do tabernáculo, formando grupos de 3 tribos à frente, 3 tribos do lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 na retaguarda. Quando nós olhamos então, né, o desenho arquitetônico, nós vemos, né, que há uma figura muito conhecida no cristianismo, que é a cruz. Então, a formação das 12 tribos de Israel, com o tabernáculo no centro, ele tem, então, prefigura a cruz de Cristo. O tabernáculo ficava sempre, então, no meio do acampamento, nos dando, então, algo muito importante, indicando para nós que Deus deseja estar no centro das nossas vidas. Êxodo capítulo 25, versículo 8, que nós vimos no nossa primeira reflexão, diz assim: e me fareis um santuário e habitarei no meio deles. Então, a formação das tribos indica, então, exatamente isso. O tabernáculo ficava no centro das 12 tribos, falando que seria, então, este o seu lugar de habitação. A direção, né, a direção do tabernáculo deveria ser sempre montada
com a sua frente voltada para o oriente ou para o leste, isto é, em direção ao sol nascente. O que podemos aprender com isso? Então, a cada amanhecer, os hebreus poderiam ter a convicção de que as misericórdias de Deus estavam sendo renovadas sobre eles, como nos diz Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, e como os salmistas falavam que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã. Então, nós podemos já ver aí esse elemento didático nos ensinando. Certamente esta direção para o sol também apontava para quem? Apontava para Cristo, aquele que é o sol da justiça, como nos diz Miqueias capítulo 4, versículo 2. E também que a nova aliança seria cristocêntrica, Cristo no centro, apontando então para o cristianismo. O pátio do tabernáculo tinha essa posição especial entre as tribos, no centro, apontando também para a necessidade de nós termos esta consciência da centralidade do nosso Pai Celestial em nossas vidas. No mundo, entre as múltiplas coisas nos convidam a violar a centralidade divina em nossas vidas. Deus, ele quis habitar no meio do seu povo para que o povo de Israel fosse verdadeiramente teocêntrico, governado por ele. Isto é, que vivessem também para a sua glória, centralizando seus pensamentos, centralizando suas atitudes em sua adoração. E ele então lhe garantiriam a comunhão, a provisão e também a proteção. A construção, então, a cerca do pátio, né, que foi feita, o próprio Deus estabeleceu qual seria, então, esta cerca. E quais seriam, então, os seus limites através de uma cortina, né, de um cortinado em volta, então, do tabernáculo. O que visivelmente também nos ensina algo muito importante, ensinou aos hebreus a importância de nós entendermos a reverência diante da santidade divina. Ninguém poderia passar ou ultrapassar as cortinas sem que tivesse realmente sido ordenado por Deus. Depois nós vamos ver mais à frente como isso acontecerá. As cortinas de mais ou menos 2,5 metros de altura davam privacidade àqueles que estavam cultuando, então, no interior do tabernáculo. O cortinado tinha uma tríplice função, que era, primeiro, marcar o território sagrado, segundo, preservar o santuário com a sua mobília, e terceiro, mostrar ao homem pecador que ele estava separado de Deus, embora Deus esteja tão perto do pecador. Mostrar que é o pecado que faz esta separação entre Deus e o homem e Deus, como diz Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. E que somente entrando pela porta, que é Jesus, e mediante o sacrifício substitutivo, é que o homem poderia novamente se aproximar de Deus. O pátio, então, com suas paredes de cortina, de linho, deveriam medir de acordo com as medidas expressas em Êxodo capítulo 26, versículos de 9 a 19. Então, por serem essas cortinas de linho, elas simbolizavam o caráter justo de Jesus. Concluindo, hoje, nossa reflexão de que o tabernáculo no centro da organização das tribos indica, então, a centralidade de Deus em nossas vidas, a centralidade de Cristo
e também a centralidade do cristianismo. Somos desafiados também a termos a base e a segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. Amanhã, então, nós daremos continuidade a essa nossa reflexão sobre as cortinas e a porta do pátio. Que Cristo seja o centro de tudo em sua vida, da sua adoração, das suas atitudes. E lembre-se, quando Ele é o centro, Ele também é a comunhão, a provisão e também a nossa proteção. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.